sonho de ter um corpo perfeito vem crescendo cada dia mais, principalmente entre os jovens. Propagandas, novelas, filmes, quase todos mostram o sucesso de pessoas com corpos belíssimos. Mas até que ponto vale a pena chegar para conquistarmos o corpo desejado? Nas academias, principalmente jovens com pressa de ficarem musculosos, são atraídos por fontes alternativas de meio de crescimento muscular além dos treinos periódicos. Anabolizantes são hormônios sintéticos tomados para aumentar rapidamente a massa muscular, melhorar a performance, queimar gorduras e melhorar a aparência. Agora vamos conhecer a opinião de um profissional, Gabriel Rodrigues Santos, professor de Educação Física. Sim, porque no Brasil a fiscalização de tudo, em geral, tanto com produtos piratas, como drogas e tudo mais, é uma coisa muito fácil. Em qualquer lugar que você vá, você consiga. A diferença do anabolizante sintético para o anabolizante não sintético é praticamente nenhuma. O que ocorre é que o sintético é fabricado em laboratório com mais química do que o normal. E o não sintético, ele às vezes é retirado até de cadáveres, como é o caso do GH e tudo mais. E os efeitos são os mesmos, tanto de um quanto do outro, como a gente já falou, ganho de massa, manutenção da massa muscular e tudo mais, mas também os efeitos contrários, o efeito contrário ao anabolismo também é bom. Uma opção a quem quer melhoras no desempenho do treino é o suplemento alimentar, que, ao contrário do anabolizante, não exerce efeito hormonal sobre o organismo. Bem, o suplemento alimentar são produtos legalizados que ajudam no rendimento de um atleta ou do praticante de alguma atividade física. Eles não são hormônios, são ou proteínas sintéticas, ou própria proteína do leite, que é muito usado, ou proteína, ou aminoácidos de construção muscular. Eles ajudam a aumentar a massa muscular, mas não aquele aumento abundante e muito rápido que é o anabolizante. Eles apenas nutrem a musculação. Como o próprio nome diz, é um suplemento. Ele ajuda a auxiliar o aumento de proteína ou de alguma substância na sua alimentação, que às vezes é defasada, devido à nossa falta de tempo ou falta mesmo de qualidade na alimentação. A mídia constantemente exerce incentivos indiretos ao uso de esteroides. Fazem um certo tipo de manipulação, onde as pessoas pensam que o corpo bonito é o caminho para a felicidade. Isso indiretamente faz com que um certo percentual dos espectadores, na pressa de ter aquele corpo cinematográfico, busquem os anabolizantes. Esse papel que a mídia faz de indiretamente expor muito o corpo das pessoas, tanto o feminino, que em geral é maior do que o masculino, mas essa exposição em excesso causa um desejo, principalmente das pessoas que têm um pouco mais daquela ignorância de televisão, de achar que o corpo tem que ser, todo mundo tem que ser magro, alto, forte, de olhos azuis e loiro e barriga trincada. A questão é a seguinte: você tem que praticar um esporte para manter a sua saúde. A musculação é esporte, o futebol é esporte, você tem que manter a sua saúde. O importante é o seu corpo estar bem. Como eu não me lembro agora o nome do filósofo, mas diz corpo são, mente são. Então tem que ser assim: você tem que manter o seu corpo em dia e sua mente em dia. Não só visando um resultado, sim visando todo um trabalho em cima disso. Não adianta você ficar bem por fora e ruim por dentro. Então essa exposição que a mídia faz do corpo humano, de mulheres esculturais e tudo mais, ela influi negativamente, porque a pessoa vem para uma academia ou vai até um centro esportivo querendo ser igual a Sabrina Sato, porque ela é bonitona, usa um biquíni bonitão. E não é bem assim, a gente tem que saber o limite do nosso corpo. Cada um tem um estilo corporal, uma forma corporal. Tem pessoas que são mais largas e mais baixas, outras pessoas são mais esguias e mais altas. E assim vai. Tá, e sobre a venda de equipamentos que dizem que com 10 minutos diários você fica com um corpo escultural igual mostra na TV, o que você acha sobre isso? Eu, como professor, dou aula de musculação há 7 anos, eu acho muito difícil. 10 minutos, ou até tem uma academia que agora faz uma propaganda de 30 minutos diários, a pessoa fica em 3 meses com o corpo perfeito. Isso é praticamente impossível.
Por mais que a pessoa tenha um acompanhamento médico, de um professor bom, de um profissional bom, dieta de um nutricionista excelente, é muito difícil, não é todo mundo que consegue. E também precisa ser avaliada a dificuldade de uma pessoa, que tem de uma pessoa para outra. Tem pessoas que já são magras, às vezes o trabalho é mais fácil. É lógico, uma pessoa magra, em 3 meses você consegue deixá-la com o corpo perfeito, semi-perfeito. Mas uma pessoa, por exemplo, mais gordinha, é muito mais difícil. E além do que a pessoa gordinha vai perder a gordura e tal, mas a pele sempre fica uma coisa mais mole, uma coisa mais fácil, que demora muito mais tempo do que 3 meses ou 10 minutos diários para ficar perfeito. Os anabolizantes são usados legalmente em casos médicos de disfunção hormonal ou idosos com dificuldades de aumento de massa muscular. Alguns casos até são indicados, por exemplo, idosos com problema de ganho de massa muscular. Tem até um anabolizante que é muito conhecido por todo mundo, que é usado apenas para idosos, indicado apenas para idosos para o ganho de massa muscular. E alguns atletas usam os esteroides anabolizantes, mas assim, é bom para o esporte, mas é proibido e é ruim para o corpo dele, porque todo exame, todo o anabolizante cai no exame antidoping. Uma hora cai. No caso da Rebeca Guzmão, que caiu há pouco tempo, diversos jogadores de futebol, porque acontece mesmo, na malha fina não passa, não tem como. É uma dosagem muito grande de hormônio, principalmente nas mulheres, porque a mulher não produz a testosterona, que é um hormônio que é sintético, jogado no organismo de uma pessoa que nem produz, na urina ou no sangue sai em grande quantidade. Existem casos em que o uso de anabolizantes pode acarretar consequências sérias. Um colega nosso, na época eu apenas era aluno, não era professor ainda. Ele treinava no período da noite e aconteceu dele usar um anabolizante chamado ADE e ele teve que amputar o braço. Como a gente diz na linguagem popular, o líquido desceu para a mão, o braço dele ficou bem inchado e começou a necrosar a musculatura. E não teve, quando ele percebeu que estava inchado, na época o professor falou, não, é normal. Ele demorou uma semana para ir até o médico, quando chegou lá o músculo já estava necrosado e teve que amputar o braço na altura do bíceps. O ganho que ele queria ter de braço, ele estava perdendo um braço inteiro. E outros casos que a gente conhece, por exemplo, que tiveram problemas bem menos graves, alteração de pressão acontece. Tem alunos que eram totalmente saudáveis, hoje tem que tomar remédios para controle de pressão, problemas cardíacos, mas questão de morte, de falecimento, ou de amputação, ou de algum tipo muito grave. Eu só tive êxito e na época ainda não era nem professor, era só um conhecido mesmo. O corpo humano é uma máquina que deve trabalhar constantemente. A prática de atividades físicas é muito importante a todos. Vise, em primeiro lugar, a saúde adquirida. Por isso, pense muito bem antes de tomar qualquer decisão e pense nas consequências. Procure a ajuda de profissionais qualificados e o resultado certamente será muito mais satisfatório. Deixar um recado para a galera que busca um corpo perfeito e tudo mais, quer ficar bonito para o verão. Entra mais cedo numa academia, treina direitinho, procura uma academia com professores especializados, que vocês vão ver que o resultado é bem melhor do que um resultado rápido. Vai demorar um pouquinho, mas o resultado é para sempre. E você vai viver para sempre para poder mostrar esse resultado, não só por um período muito curto.